primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 2 a seguir. A epígrafe diz assim: Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram até que se chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o irmão evangelista Gabriel Bezerra. E para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra. Amém? Congregamos ali na Ceilândia com o pastor João Luz. Trago um abraço do meu pastor. Estamos aqui debaixo da bênção dele. Mas vamos falar da Bíblia Sagrada. Olha só, o profeta Samuel, todo mundo sabe que é uma resposta de Deus por uma mãe que dobrou seu joelho e chorou na presença de Deus. Os filhos de Israel pecaram contra Deus, começaram a adorar Baal, Astarote, os Baalins, viraram totalmente as costas para Deus, se entregaram à vaidade, se entregaram ao pecado, se entregaram a tudo que não presta. Os líderes da época tinham como líder político, que era juiz em Israel, o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli estava velho, as suas vistas se escureceram, e ele passava praticamente todo o tempo de sua vida assentado em uma cadeira. Os líderes religiosos da época eram seus filhos, que exerciam o sacerdócio, Ófine e Finéias. E a Bíblia diz que Ófine e Finéias eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Eles não tinham intimidade com Deus. Aí eu me pergunto, como é que alguém pode ser pastor sem conhecer Jesus, sem conhecer Deus, sem ter conhecimento do que ministra? Se não bastasse isso, esses jovens eram tão profanos, tão pecadores, que eles se deitavam com as meninas que em bando se reuniam na porta do templo. Eles pegavam a oferta que era para ser sacrificada a Deus e faziam farra, e faziam festa, faziam churrasco. E a Bíblia diz que grande era o pecado desses moços. E o povo chegava até o sacerdote Eli e contava os pecados que os filhos deles estavam cometendo. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli não os corrigia. E isso era mal diante de Deus. Porque se um líder não corrige a própria casa, ele vai corrigir aqueles a quem lidera. Então Israel está politicamente falido e ministerialmente falido. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que não havia visão manifesta. E a palavra do Senhor era de muita valia. Então não havia uma liderança política temente a Deus, não havia sacerdotes tementes a Deus, e não havia profetas. E a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Porque a profecia, diferente do que
os crentes modernos estão achando aí, o dom de profecia nunca foi para revelar futuro de ninguém. Isso aí é trabalho de cartomante, de astrólogo, de tarólogo, que fica aí revelando o futuro dos outros. O ministério profético nunca foi para isso. O ministério profético sempre foi para trazer o povo a um arrependimento e um conserto e uma aliança diante de Deus. Hoje que as pessoas têm até os seus gurus pentecostais de estimação, pagam uma quantia por mês para eles orar por eles e profetizar para eles, revelar futuro para eles. Se Deus quiser revelar o futuro de alguém, Ele revela, porque Ele faz isso. Mas esse não é o objetivo. O objetivo, toda vez que Deus levantava profeta, era para trazer uma palavra de arrependimento ao povo. Era para profetizar grandes feitos no meio do povo. Então não vamos confundir as coisas. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E o povo se corrompeu naquela época de uma maneira terrível, até que Deus precisa fazer alguma coisa no meio do povo. O povo está precisando, em caráter de emergência, de um socorro espiritual, de um socorro ministerial, de um socorro político. Então o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus fecha a madre Diana. E Deus fecha, pregador, fecha. 2 Crônicas 7, 13, nós conhecemos bem o 14, mas o versículo 13 diz: se eu fechar o céu, quer dizer que o Deus que abre céu também fecha céu? Fecha. Elias poderia ter chegado e dito: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E iria cair fogo do céu aquele dia. Mas ele não faz isso na sua primeira profecia. Ele profetiza que Deus vai fechar o céu. Senão, segundo minha palavra, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Ou seja, Deus vai fechar o céu. Elias poderia profetizar o céu aberto? Sim. E por que ele não faz isso? Porque Deus não abre céu para uma nação corrupta, para uma nação que ama o pecado, para uma nação que ama a imoralidade, para uma nação que ama a mentira, para uma nação que ama a sensualidade. Deus abre o céu para uma nação que se santifica, para uma nação que teme a Ele, para uma nação que glorifica a Ele. Aí sim o céu se abre. Então o que acontece? Deus fecha a madre Diana. E antigamente, ainda bem que Jesus corrigiu isso. Aleluia. Não que Deus erre. Deus sabia, sempre soube o que estava fazendo. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia diz que se uma mulher não gerasse filhos, o marido podia tomar outra esposa. E às vezes a própria esposa escolhia a mulher para o marido. Pense, eu acho isso, o meu pensamento, Gabriel Bezerra, uma injustiça. Mesmo sabendo que Deus é justo. E se Deus fazia isso, permitia isso, Deus sabia o que estava fazendo. Mas graças a Deus que Jesus veio e mudou isso, né? Hoje o homem pode casar só com uma mulher e ponto final. Mas naquela época eu fico pensando: quem é que pede para ser estéril? Quem é que pede para não gerar? A mulher casa, aleluia, futuramente ela com o marido quer ter filhos. Eu sei que existem mulheres que não querem ter filho de jeito nenhum, mas a maioria, 99%, querem ser mãe. Aí a mulher não pôde ser mãe, ela não pediu para não poder gerar, ela estava estéril porque o próprio Deus fechou sua madre, e ela ainda teve que se submeter à humilhação de ver o seu marido tomar outra mulher como esposa. E se não bastasse isso, o marido de Ana, mãe de Samuel, vai ver, aleluia, ou melhor, Ana vai ver o seu marido se relacionar com outra mulher chamada Penina. E a Bíblia diz que Penina gera filhos e filhas. Ela tem filhos e filhas. É considerada uma mulher abençoada. Só que ao invés de ela cuidar dos seus filhos que Deus lhe abençoou, aleluia,
desfrutar das bênçãos que Deus lhe deu, ela enche o seu coração de maldade e começa a irritar Ana. Ela tinha o que Ana queria ter, mas ela não se dá por satisfeita. Ela tem que irritar Ana, porque ela tem dentro de si um sentimento de inveja. E a Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. A inveja é perigosa e é difícil lidar com o invejoso. O certo é manter o distanciamento de pessoas invejosas. E é fácil identificar um invejoso. Um invejoso, ele pode ter a vinha que ele quiser em Israel, mas ele quer a de Nabote, só serve se for a de Nabote. A invejosa, ela pode comprar uma bolsa da Louis Vuitton, daquelas de 11 mil, aleluia, mas não serve para ela. Ela quer a sua, que você pagou 15 reais na feirinha. O invejoso, aleluia, ele olha para o carro que você, com muito esforço, conseguiu comprar, e diz: você viu, olha aqui, comprei o meu carro. Aí ele olha e diz: nossa, logo dessa cor, logo dessa marca, essa marca aí não é boa, você podia ter... Ele não consegue se alegrar com a sua bênção, ele não consegue se alegrar com a sua vitória. A invejosa, tudo que ela vê na sua casa, quer comprar igual. Então cuidado com esse tipo de pessoa, aleluia. O invejoso é terrível. Você está no seu casamento, parecendo uma lua de mel, está tudo maravilhoso, você e seu marido vivem naquele momento. Aí recebe uma visita do invejoso, da invejosa, de repente começa a briga, começa a discórdia. Mas eu preciso liberar uma palavra profética. Deus vai nos guardar dos invejosos, das invejosas, em nome de Jesus. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará sobre a nossa casa. Contra a nossa casa não vale encantamento. Mas é difícil lidar com o invejoso. Penina tinha o que Ana queria ter, mas isso não satisfazia ela. Ela tinha que irritar Ana, ela tinha que proporcionar a infelicidade de Ana. Mas a Bíblia diz que todos os anos Eucana pegava a sua família e subia para Siló, para o templo de adoração a Deus. E Ana está esperando o momento. Era uma vez por ano que eles iam ao culto. Nós temos de 3 a 5 cultos por semana e às vezes não damos valor. Mas Ana está com o seu coração angustiado, a sua alma amargurada, mas tudo o que ela quer é ir ao culto adorar a Deus, é ir ao culto buscar a Deus. E ele sempre ia para Siló. Alguns estudiosos dizem que Eucana, quando chegava em Siló, na semana de oferecer sacrifício no templo, ele alugava uma casa. E na hora de sair para oferecer o sacrifício, ele começava a distribuir porções para sua família. E ele dava uma porção para cada filho de Penina. Toma aqui, filho, toma aqui, filho, toma aqui, filho. Uma porção para cada filha de Penina. Toma aqui, filha. Uma porção para Penina. Mas quando chegava em Ana, ele dava uma porção dobrada. Talvez seja aqui o maior motivo de inveja de Penina, porque ela tinha filhos, mas Ana tinha porção dobrada, e porção dobrada incomoda. A presença de Deus incomoda. A Bíblia diz que o sacerdote, Jesus já tinha sido castigado com azorrague. O azorrague tem 12 pontas, nas pontas tem pedaços de metais ou ossos de carneiro, que quando o carrasco batia, grudava, quando puxava, rasgava. A carne de Jesus ficou literalmente moída, ele foi moído pelas nossas iniquidades, diz a Bíblia. Ele já tinha sido castigado, mas os sacerdotes, com inveja, porque Jesus pregava com autoridade e eles não, começaram a incitar a multidão que pedisse a morte de Jesus. Entenda, queremos ter porção dobrada, mas porção dobrada causa perseguição. Mas mesmo assim, eu quero ter porção dobrada na minha vida.
que Deus, aleluia, derrame uma porção dobrada na minha vida, na sua vida, nesse evento, que nós venhamos sair daqui cheios do Espírito Santo, porque ter porção dobrada é melhor do que qualquer outro tipo de coisa. Então ela ganhava uma porção dobrada. Mesmo assim, Penina irritava. Mas ela vai ao culto, ela vai ao templo. Lá ela tem uma atitude, ela se lança no átrio sagrado, no ambiente que só os levitas que exerciam função ali podiam entrar. Ela entra e se lança ali, ela quebra o protocolo, aleluia, ela faz algo diferente. É por isso que a Bíblia diz, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Deus gosta de crente ousado, aleluia, Deus gosta de ousadia. Alguém diz, não tem jeito para esse seu filho. A ousada diz, tem sim, eu ainda vou ver meu filho na igreja adorando. Não tem jeito para o teu marido, tem sim, meu marido é crente. É porque você não está vendo ainda, mas eu já vejo pelos olhos da fé. Quem tem ousadia vive o que ninguém vive. Aí ela se lança, só que ela está vivendo o problema do nosso século. Ela está amargurada de espírito. Nós vivemos um momento que os psicólogos não estão dando conta de sua demanda. Os psicanalistas não estão dando conta de sua demanda. A ansiedade, a depressão, resumindo, a angústia da alma, a angústia de espírito, é o mal desse século. E chegou nas igrejas, a ponto de alguns pastores entrar em desespero e tirar o pregador do evangelho e colocar um coach para trazer uma mensagem emotiva, para ver se alegra a alma da pessoa. Mas não adianta, aleluia. Eu respeito o trabalho dos psicólogos, eu respeito o trabalho dos psicanalistas, eu respeito o trabalho dos coaches, mas coach não é para dar palestra no púlpito, é lá no ginásio dele, é lá no evento dele. Psicólogo é para atender no consultório dele. Aqui não, aqui é lugar de pregar a palavra. Aleluia. Eu sei que Deus usa os profissionais, mas a presença de Deus também é curadora. O salmista, quando vivia uma angústia de espírito, ele usou o fruto do espírito chamado domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a capacidade que Deus nos dá pelo espírito de dominar o corpo, a alma e o espírito. A alma dele estava angustiada, a alma dele estava abatida, mas ele dominou ela dizendo, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, é uma ordem, pois eu ainda o louvarei. O salmista no Salmo 103 também usava o domínio próprio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor me tem feito, porque quando a angústia de espírito chega, quando a ansiedade bate na porta, a gente esquece de tudo que Deus já fez, mas Deus nos dá o Espírito, aleluia, e o Espírito nos dá a capacidade de vencer. Eu vou liberar uma palavra profética. Alguém vai parar de tomar remédios tarja preta, alguém vai dormir igual criança. Eu repreendo a ansiedade, a depressão, a opressão, a angústia de espírito, que a alegria do céu venha sobre nós, através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ana vai para o lugar certo. Ela clama, só que ela não consegue nem falar. Ela só chora. E o sacerdote está cego. E ele começa a observar aquela cena. E ele julga uma serva de Deus que está orando de forma errônea. Ele diz, mulher, tu está embriagada. Uma hora dessa, queria vergonha na tua cara, mulher. Ela olha e diz, a tua serva não é filha de Belial.
a tua serva está angustiada de espírito. E olha que Ana é crente, viu? Porque se Ana fosse um pouquinho mais assim, eu acho que igual eu, um nível de crença mais baixo, ela tinha dito assim: está me chamando de filha de Belial? Filho de Belial são os teus filhos que tu colocou lá no altar, rapaz, te orienta. Eu tinha dito isso, mas Ana era crente, né? Ana não fala nada, ela só fala: a tua serva está angustiada de espírito. Aí ele ainda se compadece, aí ele fala que o Senhor, ele usa a autoridade sacerdotal, que o Senhor lhe conceda a sua petição. Segundo as regras de oratória e de homilética, a autoridade encontra-se com quem está com a oportunidade. E eu quero usar a autoridade agora. Você quer receber? Levante sua mãozinha. Que o Senhor conceda a tua petição, conceda a cura, conceda aquela vitória, conceda aquela bênção, e que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Aí a Bíblia diz, Cris Lohane, que ela se levanta e o semblante dela já não é de tristeza. Oh glória, este congresso da UMEG vai ficar marcado, porque alguém iniciou ele com um semblante de tristeza, mas vai sair e o semblante já não será mais de tristeza, o semblante será de alegria. Você pode receber essa palavra profética? Ela está feliz, sorridente, e ela vai para casa, e a Bíblia diz que ela se deita com o marido. Creio que Ana chegou aquele dia, olhou para o maridão e falou: maridão, hoje tem, viu? E hoje não é por você não, hoje é por mim, hoje é eu que vou te pegar de jeito. E, aleluia, a Bíblia diz que ela engravida. Deus permitiu ela chorar, mas agora no ventre dela está sendo gerado algo diferente. Sabe, eu sempre ouvi dizer que o Brasil é um celeiro de profeta, e isso é verdade. Deus tem preservado os seus. Eu estava no estado do Rio de Janeiro e eu não suportei. Olha que eu não rebato ninguém no púlpito, mas aquele dia eu não aguentei, porque eles começaram a falar mal de Brasília, dizendo que Brasília só tinha cabra safado, que Brasília ninguém prestava, que Brasília... Rapaz, eu acho que os pregadores de Brasília fizeram uma arruaça por lá, porque aquele povo, todo mundo que pegava o microfone falava mal dos profetas de Brasília. Quando eu peguei o microfone, eu falei: gente, vocês do Rio de Janeiro que forem a Brasília serão bem-vindos, mas não falem mal dos profetas de Brasília. Talvez vocês viram alguém que fez alguma coisa errada. Vocês não viram os verdadeiros, até porque os verdadeiros não vivem em exposição, geralmente estão em cavernas, sendo sustentados às vezes por corvos. Aleluia, louvado seja Deus. Não estão aparecendo, mas Deus tem. E o Brasil é um celeiro de profeta. Na Alemanha tem uma missionária, minha missionária Cláudia. Ela foi para a Alemanha, ela disse: Gabrielzinho, na Alemanha às vezes a gente ora 3 anos para Jesus batizar alguém com o Espírito Santo. Quando o marido dela, que é alemão, veio a primeira vez ao Brasil, quando alguém começou a profetizar, ele correu para perto e ficou: nossa, um profeta de Deus. Por quê? Porque lá é muito raro isso. E a Alemanha é o lugar onde Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta e houve a reforma protestante. A Alemanha é um lugar que já teve um grande avivamento, mas se esvaiu. Eles dizem do Brasil: os pregadores do Brasil são pregadores de fogo, são pregadores avivados. Aleluia, lugares que tiveram grandes avivamentos e hoje já não tem mais. E o Brasil, irmão, se juntar 2 ou 3 ou só um e dobrar o joelho, o céu se abre na hora, a glória desce na hora, a presença vem na hora. Então o Brasil é de fato um celeiro. Só que Billy Graham, antes de morrer, recebeu uma palavra profética.
Deus disse: estou eu tirando a presença do país norte-americano, porque vocês amaram mais o dólar do que a mim. E Billy Graham, vendo que isso era algo terrível, Deus tirar a presença dele daquela nação, ele reuniu os evangelistas na praça e foi orar. Quando ele estava orando, tinha várias bandeiras de várias nações, vários evangelistas com eles de vários países, e de repente o chafariz que tinha ali estourou, e soprou um vento, que eu creio que vai ventar aqui hoje, o mesmo vento. E esse vento levou a água a encharcar a bandeira brasileira. Um coreano foi tomado em profecia e disse: Billy Graham, assim diz o Senhor, estou eu retirando o avivamento desta nação, porque amaram mais o dólar do que a mim. E estou eu enviando para o país que a bandeira foi molhada. Oh glória! Aleluia! Rebandore canto. Desde que Daniel Berg e Gunnar Vingre entraram no Pará do Brasil e começaram a pregar, a igreja não parou de crescer. A igreja que eles fundaram foi a igreja mundial, se não me falha a memória, que 10 dias depois se tornou a Assembleia de Deus e veio se alastrando no Nordeste, aleluia, chegou no Centro-Oeste, chegou no Rio de Janeiro, chegou no Sul, aleluia, em todo lugar do Brasil. Nós temos igrejas hoje, chegou aqui na Fercal, chegou aqui na Assembleia de Deus do Guará. A presença de Deus, ela está em nosso meio, mas ainda assim, eu creio que o avivamento prometido ao Brasil ainda não chegou. Aí olha o que Deus fez, aleluia, olha o que está acontecendo na nossa nação, olha os desastres que estão acontecendo na nossa nação, olha o povo que está querendo aprovar para as nossas nações. Isso vai fazer com que a igreja chore. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, isso me entristece, porque eu sei que nós vamos chorar, mas ao mesmo tempo me alegra. Por quê? Porque pode pegar a história dos avivamentos, não houve nenhum sem lágrima. O Brasil não, aleluia, seria privado disso, aleluia. Mas se a gente decidir hoje chorar, se derramar, se humilhar, já diz a Bíblia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia, aleluia. O arrependimento da igreja pode influenciar gerações. Nós não podemos perder o temor de maneira alguma. Os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas largas, mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez continua estreita. Não foi reformada e nem passará por reforma. Aleluia, tem que haver um temor em nossos corações. Os nossos cantores não podem continuar cantando músicas para massagear o ego humano, muito menos músicas que ficam falando de vingança. Não, 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 os nossos cantores têm que louvar a Deus. Aleluia. Os nossos pregadores precisam criar vergonha na cara, porque está cheio de pregador que em suas redes sociais está lá o cartaz: agendas abertas, mas ele podia colocar lá um complemento: agendas abertas e Bíblia fechada, porque não prega a Bíblia, não prega o Evangelho, prega a história de carochinha menos a Bíblia. Aí quer ter avivamento, não tem avivamento desse jeito. E se a gente perder o temor, Deus tira o avivamento. Mas eu creio que nós não vamos perder o temor, nós vamos manter firme a nossa confissão de fé. A igreja vai se voltar a clamar, as nossas lágrimas não serão em vão. Um avivamento da parte de Deus virá, que antecederá a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita? Ana chora, agora gerado em seu ventre um rapaz que ela entrega ao Senhor. E com 12 anos de idade, ele morando no templo do Senhor, a Bíblia diz que Deus brada: Samuel.
E Samuel corre até o sacerdote Eli e diz: tu me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei. Torna a deitar-te, rapaz. E Deus brada de novo: Samuel. Ele corre lá de novo e diz: tu me chamou? Não, eu não te chamei. Torna a deitar. E pela terceira vez Deus brada: Samuel. Aí ele vai: tu me chamou, Eli? Você está de brincadeira comigo? Aí ele entende: olha, foi o Senhor que te chamou. Sabe, a gente vê hoje pessoas que não aceitam ser subordinadas a uma liderança, saem revoltadinhos e abrem a igreja A, abre a igreja B, abre a igreja C. Por quê? Eles começam a dizer: ah, o pastor não reconhece meu ministério. Aí ele sai, firma lá a congregação pentecostal da rebelião e começa a fazer proposta para os crentes: vem para cá, lá tu não é reconhecido, lá tu não tem oportunidade, lá o pastor não reconhece o teu chamado. Aí o indivíduo cai na besteira e vai fazer parte da terça parte que se rebelia. E Deus não tem parte com rebelde. Entenda, o pastor pode até não reconhecer o chamado de alguém uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas na quarta ele tem que olhar e dizer: o Senhor chamou. O Senhor chamou, é hora de exercer o ministério. Vá e faça tudo conforme Deus te ordenar. E Deus fala com Samuel: olha, vou fazer uma coisa na casa de Eli, que quem ouvir vai tinir as orelhas. A Bíblia diz que Deus fala com Samuel que Deus quer matar os filhos de Eli, porque são profanos, imorais. E Samuel crescia na presença de Deus, crescia na graça, crescia no conhecimento e crescia em estatura diante dos homens. E eu ando preocupado, pastor Adil, porque tem uma geração que não está preocupado em crescer diante de Deus, só diante dos homens. E crescer diante dos homens é um perigo. Quando Deus deu a cartada final para Samuel, que Samuel falou para Saul: Deus te rejeitou, já tem achado alguém segundo o coração dele para pôr no teu lugar. Sabe o que ele faz? Ele gruda na capa de Samuel e rasga ela, e fala: me honra diante dos anciões de Israel. Mas espera aí, olha o coração de Saul, como estava rebeliado, como estava desviado. Mesmo ele sabendo que Deus rejeitou ele, o último pedido dele é: me honra diante dos anciões, ou seja, me honra diante dos homens. Mas que adianta ser honrado diante dos homens e desprezado diante de Deus? Aleluia, é até melhor não ser honrado diante dos homens, mas ser honrado diante de Deus. Porque quem quer muito honra diante dos homens, aleluia, costuma ficar tristezinho em final de congresso. O pastor agradeceu o pregador Gabriel Bezerra, que é lá da Ceilândia, agradeceu a Cris Ohane, que é lá não sei da onde. Eu que sou daqui, dei o sangue por esse congresso, ele não lembrou de mim. Não queira honra diante dos homens. Deus está vendo o trabalho e ele dará a recompensa. Aí Samuel profetiza a ruína da casa de Eli. Os filhos de Eli são filhos de Belial. A primeira situação de Israel é resolvida. Por quê? Porque agora nós temos um profeta. Então a espiritualidade de Israel volta.
Aleluia, louvado seja Deus. Nenhum avivamento vai começar pela política. A política será alcançada pelo avivamento, eu creio nisso. Oh glória! Nenhum avivamento vai começar pelos obreiros. O avivamento vai alcançar os obreiros, eu creio nisso. Mas o avivamento primeiramente começa pela espiritualidade da igreja. Deus tem preservado uma geração profética que Ele vai levantar por esses dias com muita graça, com muita unção, profetas de coragem, cabras machos, mulher fêmea, que tem coragem de apontar seja quem for e dizer: desça desse altar adúltero, desça desse altar você que tem espírito de engano, porque esse altar é santo, aleluia. Há uma falta de temor no Brasil tão grande, que tem tanta gente subindo em pecado em cima dos púlpitos, mas está vindo uma geração aí para pregar a verdade com a espada de justiça na mão. Cadê essa geração? Cadê essa geração? Cadê essa geração? Essa palhaçada gospel vai acabar. É você que Deus vai usar, aleluia. Ele não quer esperar, a próxima geração é a nossa. Alguém está dizendo por aí: essa é a pior geração de todas. É não, essa geração é o que a Bíblia diz que ela é. E o que a Bíblia diz é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora eu estou entendendo porque eu passei tão mal hoje. Glória a Deus. Samuel cresce. E agora ele vai sacrificar. E só podia sacrificar quem era sacerdote. Ou seja, a situação espiritual de Israel foi resolvida em Samuel. Um profeta se levantou no meio do povo. Agora a situação ministerial também está sendo resolvida. Os filhos de Eli vão pelejar contra os filisteus, levam uma surra. Voltam, não se arrependem. Aí vão buscar a arca. Tanto tempo a arca estava lá e ninguém se preocupou com a arca. Agora que o negócio se estreitou, vão buscar a arca. Mas nada de arrependimento. Quando eles trazem a arca, que a arca entra nos portões de Jerusalém, a Bíblia diz que o povo jubilou tanto que a terra estremeceu. Os filisteus lá do outro lado disseram: olha, os filhos de Israel alugaram o rei dos heteus e o rei dos egípcios. Sede homens, filisteus, que o negócio vai apertar. Só que eles acharam que era só buscar a arca que eles iam ganhar. Só que a presença de Deus não é trevo de 4 folhas. A presença de Deus não é amuleto da sorte. A presença de Deus não é roupa branca para alguém passar no fim de ano, para ter sorte, paz, alegria durante o ano todo. A presença de Deus, guarde isso, para quem quer compromisso com ela, ela é abençoadora. Mas para quem quer brincar com ela, ela traz juízo. Aleluia.
Eu preciso ser profeta para a minha geração. Quem quiser um compromisso sério com a presença de Deus no Brasil, vai ser abençoado até o tutano. Mas quem continuar brincando de ser pregador, de ser profeta, de ser pastor, de ser discípulo de oração, de ser crente, irá enfrentar o juízo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Samuel agora vai se tornar juiz em Israel. Ou seja, as lágrimas de Ana foram respostas para todos os problemas de uma nação. Estavam espiritualmente falidos, Samuel é profeta. Estavam ministerialmente falidos, Samuel é sacerdote. Estavam politicamente falidos, Samuel agora é juiz em Israel. E só Samuel e Jesus tiveram 3 ministérios na Bíblia. Ou alguém era sacerdote e rei, ou sacerdote e profeta, ou rei e profeta. Era só 2 no máximo. Mas Jesus e Samuel tiveram 3. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. E Jesus foi profeta, sacerdote e rei. E Samuel é resposta para aquela geração. E a igreja que está em batalha de frente, que está levando o evangelho a sério, tem chorado, tem passado dificuldades, tem enfrentado lutas, mas é esse choro dessa igreja que está trazendo resposta para a nossa nação. Quem acredita nisso? Aleluia, louvado seja Deus. Então agora os filhos de Eli, Ofni e Finéias vão pelejar contra os filisteus. Aí a Bíblia diz que eles morrem. Os filisteus pegam a arca da aliança e levam e colocam no templo de Dagom. Alguém que escapou da guerra corre até o sacerdote Eli e diz: Eli, morreu teu filho Ofnis. Eli sustentou. Morreu teu filho Finéias. Eli sustentou. Israel levou uma ataca. Morreu quase todos os soldados. Eli sustentou. Mas quando ele disse, levaram a presença de Deus, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ele sustentou a morte dos filhos. Ele sustentou a perca da batalha. Mas quando ele viu que levaram a presença, ele viu o mal que ele fez e não suportou e morreu. Porque, aleluia, nós não podemos abrir mão da presença. E já tem igrejas, assembleias de Deus abrindo mão. Lá não tem mais cultos como esse de adoração. Agora é balada gospel, é raves gospel, é carnavais gospel com samba enredo e tudo. Não, não, não. Nós não podemos abrir mão da presença. Porque se a presença for embora, os sacerdotes serão mortos. É pesado isso, mas nós temos que falar. O Espírito Santo está bradando: priorizem a presença, valorizem a presença, busquem a minha presença, clamem pela minha presença, não percam a minha presença. Mas Samuel agora, né? A mulher de Finéias dá luz a um filho, coloca o nome do filho e acabou, foi-se a glória de Deus. Agora Samuel está em linha de frente e ele chama o povo. A guerra contra os filisteus continua. Aí ele reúne o povo e diz: olha, arrependei-vos dos vossos pecados. Tirem do meio de vocês outros deuses.
parem de idolatrar. E eu quero deixar uma palavra para a igreja brasileira. Tirem os ídolos dos vosso meio. Cantor nenhum é para ser idolatrado. Pregador nenhum é para ser idolatrado. Pastor nenhum é para ser idolatrado. Como disse a dupla de cantor, o vaso não pode ser de ouro, nem de porcelana. Os vasos são de barros. Aleluia, porque o dia que rachar, Deus faz de novo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas estão criando verdadeiros ídolos nas igrejas. E o nome do homem não pode ser mais importante do que o nome de Jesus Cristo. Aqui quem manda é Cristo, quem opera é Cristo, quem é grande é Cristo, quem faz é Cristo, quem é adorado é Cristo. Tudo aqui é Cristo. Arrependei-vos. Samuel chama eles ao arrependimento. Abandone as práticas pecaminosas. É hora de mudança de caráter, de comportamento. Se fosse nos dias de hoje, Samuel diria: olha, vocês taca fogo naquelas mini saias de vocês. Vocês são servas de Deus, vocês têm que ser diferentes. Aleluia. Comprem no mercadinho fiado o mês todo, mas quando receberem, não vão no mercadão fazer compra, ou fazer viagem para ostentar. Vai lá e paga o que vocês estão devendo. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, Samuel diria: não pegue dinheiro escondido na carteira do marido, mocinha. Se fosse nos dias de hoje, Samuel diria: não passem cheque sem fundo. Se fosse nos dias de hoje, Samuel diria: parem de sonegar impostos. Deem a César o que é de César. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, ele iria dizer: obedeçam os pastores de vocês. Ele iria dizer aos jovens: obedeçam os pais de vocês. Ele iria dizer às mulheres: sejam submissas aos seus esposos. Esposos, amem as suas esposas. Ele iria trazer uma mensagem de arrependimento. E o povo precisa se arrepender. Não é o que eu penso, não é o meu estilo de vida. Pastor presidente disse hoje de manhã sobre as pessoas que eu sou assim mesmo e ninguém me muda. Se não mudar, não tem céu. Tem que haver arrependimento. Ah, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Não é do seu jeito. Jesus disse o quê? Quem crer em mim, como diz, é do meu jeito? É como diz as Escrituras. Então quem roubava, não roube mais. Quem fofocava, não fofoque mais. Quem era imoral, que não seja mais. Quem traía, o marido, que não traia mais. Quem traía a esposa, que não trai mais. Quem cometia qualquer sorte de pecado, que não cometa mais, mas que se santifique no Senhor, que aceite o perdão de Cristo Jesus hoje, porque Ele nos amou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e lá na cruz Ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Haverá uma unção de perdão aqui hoje. Haverá perdão liberado na cruz do Calvário, mas só existe perdão aonde há arrependimento. Quando os filisteus ficam sabendo que Samuel está reunido com o povo, e o povo está se arrependendo, eles preparam um ataque, que eu duvido eles mexerem, afrontarem a religião dos terroristas. Não, eles não têm coragem para isso não. Eles só enfrentam os cristãos. Eles só processam os crentes. Por quê? Porque os crentes estão aqui. Deus abençoa, cura, liberta. Aleluia. Só que eles só esquecem de uma coisa: existe um Deus por detrás dessas irmãs aqui.
Existe um Deus por detrás dos crentes que estavam com sua Biblinha na mão clamando pela nação brasileira. Existe um Deus, aleluia, oh glória, amante, ofele, barachore, cante. Quando os filisteus vêm com tudo para atacar Samuel, que agora está pregando uma mensagem de arrependimento e o povo está se convertendo, quando eles vêm para atacar Israel, a Bíblia Sagrada diz que Deus troveja no meio dos filisteus. Aleluia, os filisteus batem em retirada, aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética para a igreja brasileira. Deixa perseguirem a gente, deixa criarem projetos de lei para calar a igreja, deixa tentarem contra a igreja. Existe um Deus no céu que a qualquer momento vai trovejar no meio deles, aleluia. Quer ver Deus mudar o cenário mundial? A igreja se arrependa. A igreja tire a idolatria do meio. A igreja volte o coração a Deus. Aí nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo em nosso meio. Aí quando Deus troveja no meio dos filisteus, que os filisteus perdem, Samuel pega algumas pedras e faz um altar entre Mispa e Sem, e ele dá um brado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não desampara a igreja, Deus não abandona seus servos, Deus não abandona seus filhos. Ele ainda está com o controle de tudo nas mãos. E esse tema não é em vão. Aleluia. Eu vejo esse tema como Deus levantando uma geração de Samuel para pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu não sei você, mas eu que estou pregando a mensagem, eu estou com um temor fora do comum dentro do meu coração aqui. Aleluia. Oh glória. A minha alma está estremecendo, porque eu vejo, pastor Adil, a urgência, a necessidade de nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, e voltarmos às primeiras obras. E Deus levantou a Almeg para isso, aleluia, para pregar arrependimento para uma geração. Quem acredita, adore a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido ousado. Vocês viram como a cantora Cris Lohane canta? Vocês viram como Obed Tainá canta? Dá para juntar 6-3? E cantar uma canção? Vocês combinam ali? Bora, bora, bora. Oh glória, é tempo de avivamento. É tempo de arrependimento. É tempo de Deus liberar a presença. É tempo de Deus socorrer alguém hoje aqui. Aleluia. Há um socorro da parte de Deus. Entrou alguém aqui, me escute. Você não está precisando de uma vitória. Você não está precisando de uma bênção. Você veio aqui precisando de um socorro. E Deus é o teu socorro.